Às vezes os homens não querem sexo. Essa é uma afirmação que é radical e autoevidente em igual medida. No entanto, a pressão sobre os homens para sempre querer sexo ou para aceitar ou buscar qualquer oportunidade sexual que surja significa que muitas vezes eles sentem que não podem dizer não obrigado, talvez outra hora. É difícil para os homens dizer não tanto para parceiros sexuais casuais quanto para parceiros sexuais estabelecidos. Nos relacionamentos, dizer não ao parceiro pode ser difícil por causa da obrigação sentida de sempre responder sexualmente ao avanço de um parceiro, dado uma história de ter feito isso antes e preocupações aumentadas sobre ferir os sentimentos de um parceiro ou causar tensão no relacionamento. E de onde vem essa pressão? O roteiro sexual padrão, que orienta grande parte de nossa socialização em torno do sexo, retrata os homens como agentes sexuais oportunistas em suas interações com as mulheres, perseguindo, empurrando e pressionando por níveis cada vez mais altos de intimidade sexual. Em contraste, as mulheres são retratadas como sexualmente relutantes ou guardiões, trabalhando para garantir que o acesso sexual dos homens seja limitado até que o compromisso romântico com a mulher seja garantido. É chocante como esse roteiro tradicional persiste ao longo do tempo, das culturas e das gerações. Uma revisão recente de 70 programas de televisão altamente populares destinados a jovens e adultos em uma ampla variedade de plataformas de streaming, bem como redes de transmissão e a cabo, revelou que esses temas ainda são dominantes. Particularmente notáveis foram os seguintes: um tema que reflete o que chamamos de duplo padrão sexual, que reforça as mensagens de que a sexualidade dos homens reflete sua virilidade, enquanto a falta de sexualidade das mulheres reflete sua virtude. Um tema centrado em questões de compromisso e, especificamente, na visão de que os homens são altamente movidos a evitar e as mulheres são altamente motivadas a garantir compromisso romântico. Essas mensagens são reforçadas em muitas outras mídias, incluindo videoclipes, pornografia e mídias sociais. Essas diferenças são os andaimes que sustentam a dinâmica de poder entre os parceiros sexuais. Essas dinâmicas também operam nos relacionamentos de muitos casais masculinos. Em muitos casos, homens gays e bissexuais relatam maior pressão do que homens heterossexuais para estarem sempre dispostos a fazer sexo. Há poder em estar na posição de escolhedor em vez de iniciador. Mas, em geral, valorizamos e apoiamos a noção que confunde masculinidade com interesse sexual e busca intensa de oportunidades sexuais, aumentando a pressão para dizer sim, mesmo quando o homem, como qualquer outra pessoa, só quer terminar este show, jogar um jogo, continuar com seu trabalho ou ler seu livro ininterruptamente. Pesquisas mostram que homens relatam fingir interesse em sexo, iniciar sexo que não querem e concordar em fazer sexo com um parceiro, apesar de não querer. Homens geralmente relatam não gostar da pressão para sempre ser o iniciador do sexo em seus relacionamentos estabelecidos. Tanto homens quanto mulheres são mais propensos a perceber o não dos homens como falso, ou seja, seu não significa sim. Muitas pessoas acreditam que os homens não podem ser forçados a fazer sexo. Como com as mulheres, existem mitos em torno do corpo e do interesse dos homens. Por exemplo, por que ele teve uma ereção se não queria? Os homens são mais propensos a decidir não relatar um incidente quando foram assediados sexualmente em comparação com as mulheres. E, após níveis mais altos de assédio sexual, os sintomas negativos de saúde mental dos homens são piores que os das mulheres. Homens que relatam serem pressionados ou forçados a fazer sexo por mulheres são classificados como menos críveis e menos merecedores de simpatia do que mulheres que relatam tais experiências por homens. Mas, por que os homens não querem sexo? Há muitas razões pelas quais os homens às vezes ou muitas vezes não querem sexo, como acontece com qualquer um. Nas últimas décadas, vimos taxas de comportamento sexual em declínio constante, e estas foram rastreadas juntamente com taxas cada vez maiores de estresse, depressão e ansiedade, que muitas vezes reduzem seriamente o desejo sexual, bem como taxas crescentes de medicamentos para lidar com isso. Estresse, depressão e ansiedade. Medicamentos conhecidos por contribuir ainda mais para diminuir o desejo. No lado positivo, vemos maior aceitação de formas menos tradicionais de expressão de gênero, até rejeição de normas hipermasculinas, mas ainda se espera que os homens queiram e expressem autodesejo.
Sentir-se compelido a participar de sexo não desejado está associado a uma série de repercussões não saudáveis para os homens e seus relacionamentos. Concordar com o sexo indesejado pode ter consequências negativas para a saúde mental e física. Por exemplo, os pesquisadores encontraram níveis mais altos de cortisol, o hormônio do estresse, em amostras salivares entre aqueles que relataram mais ocasiões de concordar com sexo indesejado em comparação com aqueles que se envolveram em níveis mais altos de sexo desejado, indicando que concordar com sexo indesejado é estressante. Ocasionalmente, concordar com sexo indesejado, especialmente se o motivo é se aproximar do parceiro em vez de evitar uma briga, pode ser bom de vez em quando, mas concordar com frequência com sexo quando não é indesejado produz um efeito espiral de evitação. Logo, as pessoas evitam aconchegar-se no sofá ou uma pequena brincadeira afetiva de baixo nível por medo de resultar em um pedido de maior intimidade sexual. Como fingir orgasmo, fingir que está se divertindo, quando isso realmente não é verdade, torna mais difícil admitir no caminho que a diversão não estava realmente lá o tempo todo. Sem comunicação, sem solução. A verdade é que ninguém precisa ser obrigado a fazer sexo. Ainda que coagido ou forçado, podemos viver sem ele. Se você ocasionalmente não sente desejo por sexo, apesar da vontade e interesse em nome de um parceiro atraente, isso é normal. E considerando tudo que a vida joga em você, ataques de baixo desejo são esperados. E quando que o baixo desejo é um problema? Se você consistentemente não sente desejo em situações em que antes sentiu desejo, e mais importante, se esse baixo desejo por sexo causa angústia em você ou em seus parceiros, então é hora de falar abertamente sobre isso com seu parceiro, se você tem um. Considere também conversar com um profissional de saúde ou conselheiro de confiança. Eles podem ajudá-lo a encontrar respostas específicas para a sua situação e um bom caminho a seguir. Até a próxima!